que é preciso para vencer e descobrir os caminhos para o sucesso. Não importa onde você esteja, aqui você sempre encontra motivação, conhecimento que faz diferença e conversas que vão te levar além. Aperte o play e comece sua jornada agora. Você está no Profissão Mundo, um lugar onde o aprendizado não tem limites. Seja bem-vindo ao podcast Profissão Mundo. Aqui cada episódio é uma porta aberta para transformar sua vida e sua carreira. Eu sou Renato e criei este espaço em busca de respostas, inspiração e crescimento. Convido você a mergulhar em histórias reais de quem chegou lá. Ideias poderosas que deixam rastros e lições que podem mudar sua visão de mundo. No Profissão Mundo, aprendemos juntos com grandes mentes. Exploramos o que é preciso para vencer e descobrimos caminhos para o sucesso. Não importa onde você esteja, aqui você sempre encontra motivação, conhecimento que faz diferença e conversas que vão te levar além. Aperte o play e comece sua jornada agora. Você está no Profissão Mundo, o lugar onde o aprendizado não tem limites. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série Bem-Estar Total, dentro do podcast Profissão Mundo. Hoje nós vamos falar sobre um tema bem delicado, lembrando que é um tema sensível. Hoje é o dia 10 de setembro, Setembro Amarelo. Nós vamos falar sobre depressão e suicídio na sociedade. Eu sou Daniele Neduziak, sou especialista em Mindfulness, co-host juntamente com a Paula Félix, e hoje nós vamos falar sobre esse tema. Lembrando, mais uma vez, que esse assunto pode ser bem sensível, mas que nós estamos aqui hoje para acolhimento, informação, prevenção, e eu quero deixar aqui para você que está nos assistindo, que pode estar passando isso na sua casa, na sua família, com algum colega de trabalho. Eu queria deixar aqui que no Brasil, se você precisar dessa ajuda, conversar com alguém, a gente vai deixar aqui disponível, é o CVV. É 188, está disponível 24 horas para você que precisar conversar, falar com alguém. Você não está sozinho. E em Portugal, hoje, dia 10 de setembro, é a linha do suicídio, que é 1411. Também disponível para você. Não se sinta sozinho. Eu quero agora convidar os nossos convidados, começar por apresentar o Mário Rui Santos. Mário, muito obrigada pela participação. O Mário é hipnoterapeuta, é conselheiro terapêutico e mentor. Muito obrigada, Mário, pela participação. Obrigado também pelo convite. Obrigado. Obrigada. Nossa próxima convidada é a Joana Pena Ferreira. A Joana é psicóloga clínica do trabalho, coach, formadora, comportamental e mentora. Muito obrigada, Joana, mais uma vez. Obrigada pela sua presença aqui. A nossa próxima convidada é a Audrey Schmidt. Acho que eu falei certo, eu sempre falo o nome da Audrey errado. Audrey, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite. A Audrey está em transição de carreira. Ela está na fabricação e estruturas de aeronaves agora para a aeronáutica. E hoje ela veio aqui participar e trazer para nós essa experiência real de quem passou por isso.
passou por isso no seio familiar. E ela vai estar aqui compartilhando com a gente, com vocês que estão assistindo essa experiência. E passo agora a Paula. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio. Como a Daniel já vos deu as boas-vindas. Hoje o tema é realmente difícil, duro, mas é preciso abordá-lo cada vez mais. Até porque nos deparámos com as publicações no Instagram bloqueadas sempre que usávamos a palavra suicídio. E dá que pensar quando nas notícias há uns dias ouvimos que um jovem foi incitado, digamos assim, pelo ChatGPT a levar em frente o seu plano de terminar com a própria vida. Este tema é, portanto, um tabu ainda na sociedade e também é um pouco para quebrar esse tabu que nós decidimos abordar este tema. Eu começava por si, Mário Rui, na sua experiência, o que é que lhe parece que é realmente o motivo pelo qual ainda é tabu na sociedade falarmos de depressão e suicídio? Olha, Paula, eu acabei de receber uma mensagem de que o nosso vídeo está a ser censurado no YouTube, ok? Não sei se vocês estão a par do que está a acontecer, mas parece exatamente isso, que por estarmos a falar de um tema muito sensível. Por um lado, eu compreendo que exista uma espécie de cuidado por parte dos mídias, não é? Porque, de facto, existe um risco muito grande de contágio. O meu background, a minha primeira grande experiência profissional tem exatamente a ver com isso, com a área da comunicação e o comportamento do consumidor, e, portanto, eu sei quanto é arriscado, digamos assim, colocar nos grandes meios de comunicação um determinado tema. E eventualmente, mesmo que a intenção seja de sensibilizar, chamar a atenção, enfim, apelar a que as pessoas também procurem ajuda e, enfim, aprendam estratégias para lidar com as emoções, etc. Digamos que neste momento existe de facto esse grande medo em termos de risco de contágio. Por um lado compreendo, por outro lado parece-me excessivo, porque parece-me que as pessoas... Isto parece-me ser um bocadinho... na linha de uma certa estupidificação de massas, não é? Ou seja, as pessoas não são capazes de distinguir quando se está a falar de suicídio de uma forma preventiva e pedagógica e do apelo gratuito ao suicídio. Portanto, eu diria, se me perguntarem qual será a grande explicação, tem a ver com um bocado, eu próprio fui censurado, por exemplo, no Instagram e no Facebook, foi uma grande luta, porque eu falo muitas vezes de quando às vezes as pessoas estão desesperadas e que é importante procurarem ajuda, e portanto eu já fui várias vezes censurado nas redes sociais por falar em temas muito sensíveis. Portanto, conheço na pele esse tipo de censura e parece-me extremamente perigosa. Por um lado compreendo que existam cuidados, mas por outro lado parece-me estar a ser excessiva esta monitorização por parte dos grandes meios de comunicação. E, portanto, cria-se a determinada altura uma espécie de cultura underground, não é? Um bocadinho por meios alternativos, a propagação de formas das pessoas se suicidarem, etc., etc., porque, de facto, deixa-se de falar nas grandes redes sociais e procuram sempre canais alternativos em que os conteúdos ainda são mais pesados e tóxicos. Portanto, resumindo, talvez esteja a haver neste momento um excesso de cuidado que se transforma numa espécie de censura, por um lado compreensível, por outro lado perigosa. Parece-me ser essa a dinâmica que neste momento está a acontecer. Obrigada, Mário Rui. Joana, queres acrescentar alguma coisa àquilo que o Mário Rui acabou de dizer? E também aproveito e coloco-te já aqui outra questão, se também, enquanto na tua experiência de psicóloga, se acreditas que existem perfis de risco para a depressão e o suicídio? Acho que aqui acrescentar aqui ao que o colega Mário Rui aqui referiu, não tenho assim grande coisa a acrescentar. Acho que realmente há aqui uma grande alienação deste tipo de tema, este tipo de abordagem não ajuda a que a maior parte das pessoas, passando ou não passando por uma situação diretamente, que consigam informar-se mais sobre o tema.
colocá-lo de lado não deixa que ele exista, não é? Que seja real e que é muito mais próximo do que nós achamos. Na minha prática clínica é algo relativamente frequente, ou pelo menos mais frequente do que aquilo que as pessoas poderiam imaginar. Portanto, eu até trouxe aqui alguns números mais recentes aqui da ordem dos psicólogos. Portanto, nós estamos a falar de cerca de, em Portugal, suicidam-se pelo menos 3 pessoas por dia. Portanto, estamos a falar aqui de números relevantes, entre os quais jovens entre os 15 e os 34 anos. Portanto, é aqui a média. Claro que há aqui alguma prevalência em determinados tipos de grupos de minorias de risco, mas realmente é um tema que é muito presente e não é com este tipo de tratamento num algoritmo rígido e completamente pouco humanizado nesse sentido que nós acho que vamos conseguir chegar lá. Depois há aqui uma outra questão que nos leva ao nosso comportamento enquanto seres humanos a lidar com as emoções, que é tudo aquilo que é desconfortável, tudo aquilo que é muito emoções mais difíceis de gerir, digamos assim, porque não há emoções positivas nem negativas, existem emoções realmente que são mais desagradáveis, nos provocam sensações mais desagradáveis e, no fundo, quando falamos de depressão e de suicídio, estamos a falar desse tipo de emoções. Estamos a falar de emoções realmente muito difíceis de gerir para o próprio, mas também das pessoas que os rodeiam, que rodeiam pessoas que estão a passar por este tipo de situação. E então há vergonha, há culpa, há medo até de, mas se eu falar sobre esta situação, eu estou a incentivar este tipo de comportamento. E isso não é verdade. Portanto, aqui realmente não há aqui estudos que provem, a evidência científica não nos mostra isso, não nos mostra realmente que ao falar mais do tema, que existe a maior prevalência para que ele aconteça. Claro que contribui para uma desinformação e realmente é de lamentar aqui algum tipo de censura a este tema, mas continuemos aqui o lado mais pedagógico e informativo do tema. Respondendo aqui à tua segunda questão, sim, existem aqui alguns fatores de risco, não é? Não há aqui, digamos assim, um perfil único de intervenção, mas há alguns fatores comuns que também tenho notado aqui na prática clínica, que têm a ver com a incapacidade das pessoas que estão com ideação suicida ou muito frequente, não é? Este tipo de pensamentos ruminantes, intrusivos e até tentativas. Portanto, há aqui uma diferenciação entre o para-suicídio e o suicídio em si, né? Portanto, o para-suicídio também é algo que devemos estar atentos, não é? Aqui em termos de fator de risco de historial de tentativas, ou seja, devemos estar atentos aqui não a chamadas de atenção, está só a chamar a atenção, mas realmente estas chamadas de atenção são para ter em consideração, ou tentativas mal conseguidas de suicídio. Parece que a Joana congelou. Enquanto a Joana regressa, deixa-me só partilhar aqui com quem nos está a ver e a ouvir que o YouTube, infelizmente, censurou o nosso vídeo, portanto parou de transmitir, e poderão acompanhar-nos no LinkedIn em direto, no perfil do podcast Profissão Mundo, de Renato Lopes, e também podem acompanhar-nos no Facebook em direto, também no perfil do Profissão Mundo, podcast Profissão Mundo. E temos a Joana de regresso. Joana. Ok. O que é que aconteceu? Entretanto, ok. Fiquei onde, exatamente? Aqui onde é que ficaram? Para suicídio. Ok, pronto, então ficámos aí neste ponto. Devemos ter aqui, estamos a falar de fatores que devemos estar atentos, não é? Em termos de comportamentos de pessoas que poderão estar com este tipo de ideação. O para-suicídio refere-se aqui a tentativas que a pessoa já tenha demonstrado, as ditas, muitas vezes chamadas de atenção, devemos ter isso em consideração em termos de tentativas mal sucedidas de suicídio ou de pessoas que falam muito frequentemente sobre este tema. Perdas também recentes, não estou a falar só de perdas humanas, mas estou a falar de situações de desemprego, por exemplo, em que as pessoas, ou desemprego, outro tipo de perda que a pessoa esteja a ser difícil de gerir, uma relação difícil, ou pessoas que estão com abusos de substâncias ou outros níveis de dependências também de forma recorrente, comportamentos de autodestruição, ok? Estamos a falar aqui também ou doenças graves que sejam inesperadas,
pessoas que possam ter acesso mais facilitado aqui a meios letais de se auto-infligir aqui algum tipo de dano. Situações também de saúde em que, ou transtornos de personalidade, por exemplo, borderline, bipolar, têm aqui a maior propensão para situações de pessoas que estão em situação depressiva, não é? Também num estado depressivo, uma doença incapacitante também, ou situações de bullying, também poderão ser aqui situações que poderão potenciar este tipo de comportamentos. Vemos isso muito em comportamentos de jovens e não só. Estamos a falar do mobbing. O mobbing é bullying no trabalho. Também poderão ser situações muito difíceis de gerir, situações de vulnerabilidade, claro, em contextos de guerra ou acontecimentos também a nível de mais traumáticos, não é? Ou a crença que a pessoa também pode ter de que eu não tenho ajuda, eu não tenho apoio, e depois, claro, falaremos aqui com certeza mais à frente aqui de como é que isto se pode manifestar individualmente, mas há aqui estes fatores de risco que podem aumentar muito aqui a nossa percepção e o risco de vir a acontecer. Sim. Obrigada, Joana. Audrey, consegue me ouvir bem? Sim, consigo. Consegue me ouvir bem? Consigo. Audrey, para quem está assistindo e até propriamente os convidados, e como eu conheço também, a gente se conhece super bem, e eu quero que você esteja super à vontade, como sempre teve quando a gente conversou, e eu queria que, até para as pessoas que estão assistindo, conhecerem um pouco da vida da Audrey, muito brevemente, do que era antes do que aconteceu. E a Audrey está super confortável para falar sobre quem foi e como era a tua vida antes dessa perda. E de quem foi essa perda, né, desse seio familiar? Sim. Bom, a minha vida sempre foi uma vida assim de altos e baixos, acho que assim como de todas as pessoas, né? Eu era muito jovem também, um bocado inexperiente, menina de tudo, assim. Era o meu companheiro, meu companheiro de vida. Nunca tive, assim... Não posso dizer, assim, que tive problemas graves, assim, de família, nem nada nesse sentido. Tenho uma família muito boa, bem estruturada, com pai, mãe, e, assim, a gente vem de uma família até razoavelmente tradicional, enfim. Sempre tive apoio da parte dos meus pais, de acordo assim com o que eles acreditam como certo. Sempre tive assim pais presentes. Sempre fui uma pessoa que sempre fui corajosa depois de passar por essas circunstâncias que, enfim, trouxe alguns bloqueios, inseguranças. Eu era uma pessoa assim, sou ainda, né? Mas ficam marcas, né? Depois que a gente passa por esse tipo de situação. Então, Audrey, antes, então, a tua vida, antes da perda, era isso? Era uma vida confortável? Era antes da perda? Razoavelmente. Só para a gente Confortável. entender. Nunca fui assim tão insegura, medrosa. Sempre fui bem corajosa, cheia de vida e vontade de abraçar o mundo com todas as forças, sem medo de nada. Ok. Uma pessoa que estava pronta para viver. Obrigada, Audrey. Agradeço também a Audrey o testemunho tão corajoso, na primeira pessoa.
E aproveito para colocar aqui uma questão novamente ao Rui e Joana, depois se quiseres também dar o teu, partilhar aquilo que pensas. Mário Rui, qual é o impacto na vida dos amados após uma perda por suicídio, na sua experiência? Olha, Paulo, é assim, eu tenho conhecimento empírico direto de muitas pessoas com quem eu trabalho, pessoas que são, digamos, os sobreviventes do suicídio numa família, e tenho tido a oportunidade de conhecer pessoas em que esse suicídio de um pai, de uma mãe, do irmão, já aconteceu há muitos anos, e é muito interessante observar aquilo que cada um registra em relação a esse acontecimento. E posso começar por aquele que é mais difícil, ok? Que é que poucas pessoas sabem, mas é uma espécie de zanga com quem se suicida. E é uma zanga, e esta zanga com quem se suicida, posso-vos dar um exemplo, por exemplo, um filho com os seus 11, 12 anos, que tinha uma grande ligação com o pai, e o pai, pronto, num ato de desespero, um momento difícil, acaba com a vida. E esta criança, um jovem, que ainda, enfim, mal é adolescente ainda, é um pré-adolescente, olha para este ato do pai com um registro de grande zanga, obviamente de grande tristeza, grande choque inicialmente, mas depois no processamento da situação surge essa zanga para com o pai e muitas vezes, Paula, uma ideia de abandono, quase traição. Portanto, e esta zanga, eu estou-vos a começar pelo exemplo mais difícil, e esta zanga é uma zanga que traz um grande conflito interno, porque, como vocês podem imaginar, se nós nos colocarmos no papel desse jovem, em que ele sente-se zangado com o pai que suicidou, e ao mesmo tempo entra em conflito com esta zanga que ele tem, como se assumisse que não devesse ter aquela zanga. Portanto, isto parece assim um bocadinho complexo, mas é verdade. Portanto, eu sinto uma zanga, é uma zanga inconsciente sobre a qual eu não tenho controle, mas depois há uma parte de mim que acha que não deve sentir essa zanga. Portanto, este é um dos sentimentos com que eu me deparo muitas vezes, uma espécie de sentimento de abandono, de traição, com uma zanga associada, e muitas vezes o trabalho emocional que esta pessoa tem para fazer é de reinterpretar esse acontecimento. Muitas vezes catalogam esse ato como um ato de cobardia, que eu, enfim, discordo completamente. É mais um ato de desespero, é um ato de necessidade de saída daquela dor, e não tem nada a ver com cobardia, nem com coragem, como também há pessoas que dizem, eu nunca vou fazer uma coisa dessas que eu não tenho coragem para fazer isso. É interessante observar esta dualidade em relação ao suicídio. Há quem olhe para o suicídio como um ato de cobardia, e há quem olhe para o suicídio como um ato de coragem. Ou seja, eu acho que não é nem uma coisa nem outra, é uma consequência de desespero. A pessoa está numa espiral de dor, e aquilo que ela quer, na verdade, ela não quer acabar com a vida. É muito curioso, eu tenho uma abordagem um bocadinho espiritual também a este trabalho com o suicídio. Por exemplo, na doutrina espírita diz uma coisa que a mim faz todo o sentido, que é, as pessoas não se suicidam, as pessoas morrem de suicídio. Isto parece a mesma coisa, mas não é. Porque olha-se para o suicídio como um ato enfim, consequência de um momento em que aquela alma está perturbada. Pronto, e se quiserem, neurologicamente, até se pode observar um bocadinho isso. Ou seja, o cérebro humano que chega à conclusão que a única saída para a sua dor é acabar com a própria vida, digamos que não é um ato consciente. E, portanto, esta racionalização nasce de uma perturbação. E, portanto, há logo que considerar isso. Portanto, não é um ato de cobardia, não é um ato de coragem, é um ato de dor intensa e desespero. E já agora, pegando aqui numa coisa que a nossa colega Alder estava a referir, sabem que muitas vezes aparecem em consulta, em sessões, pessoas com esta conversa. Mário Rui, eu sinto que não sou feliz, eu sinto que não estou bem, mas eu acho que não tenho nenhuma razão para isto. Ou seja, eu não tenho nenhuma razão para me sentir infeliz. E as pessoas muitas vezes, porque um bocadinho na linha da descrição que ela estava a fazer, eu tenho uma família boa, tenho a minha vida financeiramente organizada, tenho uma estrutura montada para a minha, mas não sou feliz. E sinto-me mal com isso. Ora, este, digamos que é o primeiro grande erro, é nós não aceitarmos essa nossa dita infelicidade e muitas vezes censurarmos essa infelicidade.
porque ao fazermos isso entramos em conflito com esse sentimento e não o compreendemos. Portanto, há uma frase que a mim me faz todo o sentido, que everybody is fighting a battle within that no one knows about it. Toda a gente está a lutar uma batalha de que os outros não sabem nada. Podemos ter alguém ao nosso lado que aparenta uma grande felicidade, isso infelizmente acontece muitas vezes, mas a pessoa tem um dilema, tem uma questão interna, às vezes tem a ver com coisas que aconteceram no passado, para as quais aquela pessoa nunca procurou ajuda, porque acreditou que o tempo iria ajudar a resolver. Okay? Portanto, não é estes suicídios que surgem do nada, pronto, surgem, eu diria que não surgem do nada, nós não podemos não ter muita informação para compreender o que estará por trás do suicídio daquela pessoa, mas houve qualquer coisa, talvez não no momento presente, talvez mais no passado, que pudesse estar a criar um conflito emocional do qual a pessoa parece não estar a conseguir sair. Resultado, achando que ninguém a pode ajudar, e isto é importante, eu acho que ninguém me pode ajudar, portanto, esse desespero une-se a um desamparo, a pessoa então assume que a única saída para a sua dor será terminar com a própria vida. Uma espécie de auto-eutanásia que, reforço, parte de um princípio errado, porque o próprio cérebro que chega a essa conclusão está em dor. Portanto, eu diria que, de facto, há aqui, em relação ao suicídio, coisas que convém falarmos abertamente. Às vezes a própria ideação suicida, como a Joana estava a referir, as pessoas parecem que têm medo de ter ideação suicida, e ao terem medo da ideação suicida, elas colocam-se a jeito de terem mais ideação suicida. E, portanto, quando alguém vem ter comigo numa sessão e quase com vergonha diz assim, Mário Rui, olha, eu até tenho vergonha, tenho medo, até, enfim, perturba-me estar a falar disso. Mas do quê? Às vezes surgem estas ideias. A primeira coisa que eu faço é naturalizar, digamos, normatizar a coisa. Ok, vamos tentar transformar essa ideação suicida não num monstro, mas algo que vem e sobre o qual devemos ter alguma curiosidade no sentido de entender. Se nós transformamos essa ideação suicida numa espécie de monstro fantasma, então nós colocamos a jeito para que esse fantasma se mantenha presente e de vez em quando nos visite. Por isso, enfim, eu diria que há aqui, de facto, várias questões e tenho muita pena que esta questão do suicídio seja vista por uma grande parte da sociedade como uma espécie de tema perigoso, enfim, na linha do que está a acontecer hoje. Devemos falar mais dele, devemos falar abertamente mais sobre ele, porque se nós falando, e se calhar pessoas que me estão aqui a ouvir e que nos vão ouvir, vão se identificar com muitas coisas que nós estamos aqui a dizer, e isso vai ter um efeito apaziguador em muitas pessoas que nos estão a ouvir. Portanto, também vos felicito pela coragem da escolha do tema. Ok? Para já, é o que me suscita de dizer, está bem? Muito obrigada, Mário Rui. Eu própria atesto essa sensação de conforto. Eu já lá estive, à beira de, há mais de 10 anos, e também foi alguém, curiosamente, desconhecido, com quem eu partilhei abertamente essa ideia de terminar com o meu sofrimento, porque realmente eu não queria morrer, eu queria terminar com a minha dor, com a exaustão de tanto sofrer, e a pessoa esteve presente. Portanto, a presença dela e o não fazer tabu daquilo que eu tinha acabado de partilhar acabaram por ser, no fundo, uma alavanca para eu estar aqui hoje. Joana, queres continuar? Acho que aqui o colega Mário Rui foi muito completo, não tenho assim grande coisa a acrescentar, mas realmente aqui a parte desta ambivalência da própria pessoa, sentir que a dor é tal, neste caso já é sofrimento, não é? Porque a dor faz parte da vida e é inevitável, portanto, é este comportamento e as ferramentas que a pessoa não está a encontrar, ou os recursos, ou esta sensação de falta de esperança, de falta de apoio, de solidão, de um profundo sofrimento, faz com que a pessoa adote este tipo de pensamento de inevitabilidade. Portanto, é inevitável este caminho, eu já explorei todas as outras opções e muitas vezes, quanto mais a pessoa se fecha na sua própria concha,
e nesta sociedade que temos de não partilharmos esta vulnerabilidade corajosa que não é praticada, nós não comunicamos de uma forma saudável uns com os outros, nós não comunicamos de uma forma vulnerável, aberta, não há segurança psicológica para o poder fazer, em vários contextos, nos contextos das organizações, nos contextos familiares, muitas vezes este tipo de comunicação deficitária começa no seio familiar, e então há a ideia de que a pessoa não se sente segura para partilhar o seu lado. Eu não vou dizer um lado, porque isto não é um lado, não há perfeito nem imperfeito, é um lado humano, e a dor faz parte da vida. Portanto, e quando a pessoa sente que realmente os amigos servem também para estes momentos, a nossa família serve para nos apoiar nestes momentos, e nós sentirmos que não temos ninguém ao nosso lado para partilharmos esta dor, é de uma profunda solidão, e portanto surgem este tipo de respostas de emergência em que a pessoa não consegue, no fundo, mostrar-se ela mesma. E daí que o único escape que a pessoa encontra é para parar de sofrer, porque não está a encontrar realmente outra resposta e outro comportamento para lidar com a dor, surge o suicídio. As ideias de suicídio, não é? De terminar por termo à própria vida. Por isso, também surge aqui de um ponto de falta de empatia, de falta de ligação e de conexão entre os próprios seres humanos que nos fazem sentir-nos sozinhos, mesmo estando acompanhados. E isso é cada vez mais evidente com o tipo de relações que nós alimentamos ou não e o formato em que estamos a viver este tipo de conexão ou falta dela. Obrigada, Joana. Obrigada, Joana. Obrigada, Mário. Eu queria acrescentar que hoje no mundo todo, hoje uma pessoa tira a vida a cada 40 segundos no mundo. E foram tantos os comentários do Mário, da Joana, e a gente vai juntando várias peças, até da Paula, e tantas pessoas que podem assistir e devem assistir para se conscientizar disso, que a gente não está sozinho. E tem tantos aspectos que eu também passei na minha vida, incluindo a depressão seguida de vontade de tirar essa dor da depressão, dessa solidão, como a Joana falou, também de se sentir sozinho, e cada vez mais a realidade é cada vez mais atenuante sobre isso. E eu queria agora perguntar para a Audrey. Audrey, a gente falou um pouco sobre a sua vida antes dessa perda, e eu queria perguntar se, isso até para quem está assistindo, eu sei que obviamente não são todos os casos que acontece isso, eu conheci casos de policiais que trabalhavam na Inglaterra com meu marido, que um deles até tirou a própria vida, e ele não deu sinal nenhum sobre isso. E eu quero falar isso abertamente, porque aconteceu e acontece, e eu acho que é aquilo que o Mário falou, a gente deve sim falar e não ter tabu sobre isso, porque isso é a realidade. E é triste, ao mesmo tempo, não poder falar sobre isso. E, Audrey, eu queria que você contasse para a gente se teve alguma coisa que você percebeu diferente no teu companheiro antes, alguma atitude que de repente até outra pessoa não percebeu, ou na família, ou com um colega de trabalho, alguma mudança que você entendeu como isso pode ser um alerta. Olha, Dani, eu levei muito tempo assim para tentar buscar inúmeras respostas em torno disso. Como o Mário disse, eu transitei em todas essa raiva, essa coragem, e ao mesmo tempo tudo isso aconteceu e buscava respostas em torno do que houve. Enfim, comigo, da minha parte, mudanças sutis, mas que no momento ali eu não conseguia enxergar. Depois de muito, muito tempo, de muito pensar, refletir, enfim, consegui ver pequenos, assim, coisas sutis mesmo.
sutilezas assim que eu não imaginava que ia levar aonde levou. Porém, depois de muito tempo, depois de estar assim com a ferida já um pouco mais cicatrizada, amigos vieram e me disseram coisas no sentido de ele já ter apresentado algum tipo de indício, ele também mudou um pouco as amizades, mudou um pouco a rotina, coisas assim que eu não conseguia entender e perceber na época. É difícil falar sobre isso, porque são coisas assim que vão remexendo assim no passado, enfim. Mas nada assim notável, nada direto, nada nesse sentido. Foi algo assim que me pegou de surpresa e me senti traída. Foi um susto, foi algo terrível. Enfim. E já agora, se me permitem, posso, a propósito Claro, claro, Mário. do que a Aldrich está a referir, eu diria que é perfeitamente normal que as pessoas que sobrevivem, digamos, passam pelo suicídio de uma pessoa querida, que tentem olhar para trás e procurem sinais, mas é perfeitamente normal que não encontrem sinais, que não vejam indícios, ok? É claro que depois de nós, enfim, sabermos do que aconteceu, é perfeitamente normal fazermos uma retrospectiva com outro filtro e aí percebemos, havia aqui aquele sinal, ou aqui, ou lá, mas muita atenção a isto, ok? Por um lado podem existir indícios, de uma forma geral, mas, enfim, eu diria que um deles passa muito pelo isolamento social, um certo fechamento, pequenas mudanças na rotina das pessoas, que tendem a passar um bocadinho pelo afastamento, mas, quer dizer, isso... Muitas vezes essas coisas acontecem e não são indicadoras de que a pessoa está a pensar terminar com a vida. Agora, cuidado com isto. Cuidado com estas análises retrospectivas. Porquê? Porque posso-vos dizer que muitas das pessoas que passaram por situações destas de suicídio na família, há pessoas que andam ainda a sofrer por se sentirem culpadas por não terem visto os sinais. E isto é muito violento, ok? Isto é muito violento e temos de ter cuidado com isso. Quando estamos a acompanhar alguém que passou por uma situação dessas, posso dizer que aquela questão do abandono, a questão da traição, a questão da zanga, mas muitas vezes surge a famigerada culpa aqui a carregar ainda mais da dor. Ou seja, as pessoas ainda assumem a responsabilidade de acharem que deviam ter visto, que deviam ter detectado sinais. É impossível, sinceramente é impossível. É claro que depois do acontecimento se verificar, pode-se fazer uma retrospectiva e perceber, aquilo que aconteceu ali, isso de facto... Mas isto é diferente. Isto não é dizer, eu devia ter dado atenção. Não, é perfeitamente... Há coisas que vão acontecendo e que as pessoas, às vezes, por uma questão de tristeza ou estão preocupadas com determinadas situações da sua vida, se fecham, isolam, e isso não quer dizer que seja indicador. Agora, se nós virmos alguém na nossa família que está com esse tipo de dinâmicas a isolarem-se um pouco mais, a evitar o contacto com a família, aí aquilo que eu sugiro, sem estarmos com uma atitude alarmista, procurar estar um bocadinho mais disponível para essa pessoa, sermos até um bocadinho chatos, no sentido de, vai lá dizendo o que é que te preocupa, o que é que te chateia, porque eu há bocado estava aqui a recolher alguma informação para a nossa conversa e confirmei aquilo que empiricamente já percebi. Aqui em Portugal, pelo menos, a taxa de suicídio nos homens é muito maior do que nas mulheres. Isto é interessante observar. Aliás, outro aspecto interessante, por exemplo, no caso das minhas consultas, no caso das consultas da Joana, não sei, mas penso que, de uma forma geral, há mais mulheres a procurar ajuda para as suas questões emocionais do que homens. Isto é interessante observar, quer dizer... É igual. É igual. É igual. Parece que aqui também há uma espécie de masculinidade tóxica a assombrar estas mentalidades. Há bocado aí uma de vocês falou da questão dos polícias. É uma coisa que eu vejo aqui em Portugal, há uma taxa de suicídio junto nas forças de segurança que pouca gente fala e tenta-se perceber porquê, não é? Ok.
E eu penso que isto vai convergindo, seja nas forças de segurança, seja em pessoas, portanto, a falar em homens, que em determinados contextos culturais assumem que a tal vulnerabilidade que a Joana muito bem falava é uma coisa horrível. Portanto, eu um dia ter uma crise de ansiedade, oi, que horror, o que é que me está a acontecer? Eu sou um fraco, e a partir daí empolarem a coisa, como assim, eu sou um fraco e, portanto, eu não consigo dar a volta a isto e, portanto, passar pela cabeça, terminar com a minha vida, porque eu estou a sofrer com isto, com esta ansiedade, ou porque eu estou a sofrer com esta tristeza. Eu sou um fraco de cabeça e, portanto, interpreto as coisas assim, com base nesta masculinidade tóxica. Resultado, não procuro ajuda, fico preso no meu poço negro e um dia passar-me pela cabeça que, se calhar, porque se eu próprio não me consigo ajudar, isto eu posso-vos dizer que é o pensamento masculino mais estupidificante, mais tóxico, pode ser. Se eu, macho, não me consigo ajudar e eu sou tão forte, eu sou tão confiante, eu sou tão seguro, então mais ninguém me pode ajudar. Este é o grande erro, ok? Também compreendo que muitas pessoas procuraram ajuda, e isto também é importante observar. Há pessoas que procuraram ajuda e que eventualmente não conseguiram a ajuda que precisavam, porque há bons profissionais e maus profissionais em todo lado. E com base na sua experiência, terem procurado ajuda uma vez, procuraram ajuda 2 vezes, procuraram ajuda 3 vezes, as coisas não correram bem, porque infelizmente se calhar não conseguiram estabelecer a ter a empatia por parte do terapeuta que precisavam. Resultado, chegam à conclusão que ninguém os pode ajudar. E portanto ficam fechados nesta ideia de desamparo, desespero e lá está. Passa então pela mente, não é, pela cabeça, esta ideia de, para terminar, a única forma de sair disto então é acabar com a minha vida, porque de facto eu sou um fraco e ninguém me consegue ajudar. Por isso é que é importante nós falarmos disto. Há uma coisa que é muito interessante e para mim faz-me todo o sentido. Provavelmente a coisa mais corajosa que nós podemos fazer por nós é pedir ajuda. Isto acho que diz tudo. Em momento de grande dificuldade, pedir ajuda. Ok? Se há pessoas que não conseguem ajudar, é normal. Nós encontramos, às vezes, no nosso círculo de amigos, de familiares, às vezes até de terapeutas, pronto, pessoas que não nos conseguem ajudar. Mas isso não quer dizer que não existam pessoas com quem nós consigamos criar uma ligação e que nos vão ajudar. Há pessoas que são capazes de nos ajudar. Agora, é importante nós também termos essa coragem de pedir ajuda. Pedir ajuda não é um ato de fraqueza, não é um ato de cobardia, é um ato de coragem e de amor próprio. E, portanto, se há pessoas que nos estão a ouvir, que estão a passar por situações difíceis, já procuraram ajuda, a coisa não correu bem, a determinada altura pensam que sou eu que posso ajudar. Cuidado, cuidado, cuidado. Ok? Procurem, continuem a busca. Às vezes, lá está, é importante às vezes, chegar ao 3º, 4º, 5º, 6º terapeuta, mas há alguém que vai conseguir ajudar. Podem ter a certeza absoluta. Mário Rui, muito obrigada por essa mensagem tão importante. Eu gostava de convidar quem está a assistir no LinkedIn ou no Facebook a participarem, a partilharem alguma experiência, a colocarem alguma questão aos nossos convidados, que terão o maior gosto em vos responder. Este espaço é vosso. Aproveitem, usufruam, porque a vida é uma dádiva e estamos cá para desfrutar dela, e eu acredito, se me permitem colocar aqui esta perspectiva mais infantil ou sonhadora, como queiram, eu acredito que a vida nos surpreende sempre, até quando nós perdemos a esperança. E eu já lá estive, reforço essa ideia. Agora, o Mário Rui explicou-nos e apelou ao pedido de ajuda tão corajoso. Eu gostava de colocar aqui outra questão, Joana, se quiseres responder, que é: o que é que nós não devemos dizer a alguém que se abre connosco ou que sabemos que está em risco de suicídio? O que é que não devemos dizer? O que não devemos dizer? Tanta coisa, não é? Não devemos aplicar as mesmas medidas que funcionam ou que não funcionariam para nós, a coisas que não faças isto, não faças aquilo, ou seja,
Se um terapeuta não deve aconselhar por definição da sua ética profissional, não é? Devemos espelhar, devemos guiar, devemos facilitar as próprias respostas da pessoa. Esta ideia de que nós temos sempre que ter respostas para tudo, muitas vezes leva as pessoas também a sentirem que não há espaço para elas partilharem o que sentem, porque nada daquilo que eu digo vai ser validado pelo outro, então toda a gente tem respostas feitas ou o silêncio é constrangedor, então a escuta ativa realmente não acontece. Portanto, mais do que não dizermos determinadas coisas de conselhos não solicitados, praticar aqui a escuta ativa, que é estar realmente naquilo que o outro me está a dar. Se eu estou a ouvir para falar, eu já não estou em escuta ativa. Se eu estou a ouvir para dar aquilo que eu acho que é o melhor para o outro, eu já saí do foco do outro, eu já estou em mim. Portanto, aqui é essencial nós colocarmos em prática a empatia. E a empatia na prática vai muito desta escuta. Eu teria aqui algumas notas e também muito, ainda aqui ao encontro do que o colega dizia aqui, realmente esta vulnerabilidade é essencial para nós não cairmos no erro de não dar o espaço à pessoa para partilhar aquilo que ela sente, não é? E isso é um ato de coragem, porque a coragem e a vulnerabilidade corajosa é essencial que as pessoas percebam a diferença entre o que é ser vulnerável e a fraqueza. Não são de toda a mesma coisa, porque é preciso muita coragem para eu pedir ajuda, para eu me vergar ao outro, para eu me vergar a mim mesmo, para eu vergar no sentido de me render a algo em que eu preciso de ajuda, não é? Olha, eu peço o que preciso, pedir o que preciso, muitas vezes quando eu já ultrapassei todos os meus limites na crença, muitas vezes há esta crença quase erradamente estoica de sempre uma ideia de estoicismo que não é necessariamente a mais indicada, de que a resiliência é aguentar tudo até não poder mais. E isso não é necessariamente assim. Portanto, a resiliência é eu perceber que ferramentas é que eu tenho ao meu alcance, e se eu não as tenho ou não estou a ver ou não consigo encontrar uma rede de suporte, eu estou sozinho no mundo, então a única solução que eu tenho é este tipo de saída. Não é aguentar até não ter, até não poder mais. Esta ideia muito presente nesta masculinidade tóxica aqui que o Mário falava, é uma ideia muito, muito presente e que faz com que não exista este pedido de ajuda. E então o outro também não consegue lançar a mão se não houver também, muitas vezes, do outro lado, um pedido concreto de ajuda. E isto também é aqui, acaba por ser uma relação de conexão. Para haver real conexão, real confiança nas relações, é preciso esta vulnerabilidade na base, porque não se cria confiança e conexão sem vulnerabilidade. Portanto, basta perceber quando nós partilhamos algo menos bonito sobre nós próprios, nós sentimos quando o outro diz: olha, eu também já passei por isso. Há pouco a Paula fez praticou esta empatia na prática, passa aqui a redundância. E é isto. As pessoas que chegam a este nível de sofrimento muitas vezes têm crenças de que a vida tem que ser levada a este limite e eu não me posso abrir porque o mundo é um lugar perigoso, é um lugar que eu não consigo ser eu. E estas camadas entre o que sou eu e aquilo que eu já projetei tanto tempo torna-se tão pesado que ninguém aguenta esta máscara durante muito tempo. E foi tempo demais em papel, foi tempo demais em teatro social, foi tempo demais em sofrimento. Por isso, não seja com esse profissional, não seja com outro, ainda não foi com aquele amigo, não foi com aquele colega, nós não estamos sozinhos no mundo. E a ideia de que estamos sozinhos no mundo é aquilo que, por essência, mata o ser humano. Nós somos seres sociais. Nós precisamos uns dos outros. E esta ideia de que estamos sozinhos é muito perigosa. Obrigada, Joana. Penso que nós temos aqui vários comentários no LinkedIn. Gostava que fossem passados no ecrã, Renato, por favor, para que nós possamos partilhar aqui. A Elisa Barros:
Se me permitem um comentário, a pergunta que me foi feita quando eu enfrentava a culpa pelo suicídio de alguém próximo foi: você acredita que tem o controle sobre a vida do outro, a ponto de se sentir responsável pelo que aconteceu, pelo que ocorreu, mesmo você oferecendo apoio e ajuda? E a Elisa Barros continua: a partir destas reflexões, poder ressignificar a situação. Obrigada, Elisa. Penso que há mais um comentário. A Paula Soares concorda com essa escuta ativa. É difícil encontrar pessoas, amigos, que ouçam verdadeiramente. E existem muitas vezes respostas. Faz assim ou não fazes. E devias fazer. Isto leva ao silêncio. Mário Rui e Joana, querem fazer algum comentário aqui à Elisa ou à Paula Soares sobre o que acabaram de comentar? Se me permitem, pegando em relação à primeira questão, que é, mas eu podia ter ajudado o outro. Há aqui uma coisa que é muito importante nesta equação da ajuda, que é o meu grau de proximidade com a pessoa, não é? Se eu sou familiar, se eu sou companheiro, se eu tenho aqui uma relação próxima, apesar de eu ter essa relação próxima com a pessoa, isso não quer dizer necessariamente que eu esteja na posição melhor para ajudar essa pessoa. Digamos que eu diria que essa é a primeira grande confusão, ok? Eu, enquanto... E o meu irmão estava a passar por uma situação difícil, eu sabia que ele estava ali com questões, mas eu sinto-me mal porque eu não o consegui ajudar. A nossa proximidade afetiva, muitas vezes, é um ruído que se cria na própria relação terapêutica. Portanto, esta é uma culpa que muitas vezes as pessoas que têm proximidade com pessoas que cometeram suicídio lançam sobre elas. Não estão em posição de as ajudar, ok? E, portanto, eu diria que essa é logo uma confusão que é importante esclarecer. As pessoas podem ser ajudadas, mas não com aquelas com quem têm esse grau de proximidade. E depois era aquilo que eu também dizia há bocadinho a propósito da partilha da Aldri, que é, nós muitas vezes não vemos os sinais ou não valorizamos, porque, quer dizer, nem nos passa pela cabeça que aquela pessoa iria, daí a uns tempos, semanas, meses, cometer aquele ato. Portanto, eu diria que apesar de nós estarmos sensíveis, nunca devemos assumir a resposta, ou nunca devemos assumir a responsabilidade de algum tipo de culpa naquilo que aconteceu. Isso parece-me que é um ponto assente. E a segunda questão, da Paula, que vai um bocadinho na linha da vulnerabilidade que há pouco a Joana estava a referir. Eu tenho falado muitas vezes ultimamente sobre a vulnerabilidade e compreendo que algumas pessoas, quando nos ouvem falar de vulnerabilidade, elas se sintam incomodadas. Porquê? Porque elas já tiveram a experiência, muitas vezes, de se mostrarem vulneráveis para com o outro. E tiveram a infeliz experiência dessa vulnerabilidade não ter sido bem acolhida. Essa vulnerabilidade ter sido usada contra elas. Mas eu gosto de lembrar às pessoas que o erro que aqui foi cometido não foi por quem se mostrou vulnerável, mas sim por quem lidou mal com essa vulnerabilidade. É bom que nós tenhamos no nosso círculo de amigos, de familiares, pessoas próximas de nós, pessoas com quem nós podemos ser vulneráveis. E que sabem acolher a nossa vulnerabilidade. Agora, se olharmos para a sociedade como um todo, é verdade que nós vemos pessoas que acolhem muito mal a vulnerabilidade dos outros, desvalorizam aquilo que os outros partilham. Agora, o facto disso muitas vezes acontecer, que é a nossa vulnerabilidade não ser bem acolhida e às vezes até ser usada contra nós, não quer dizer que nós não possamos ser vulneráveis com algumas pessoas que nós escolhemos bem. E isso é muito importante lembrar, porque às vezes caímos num risco, uma espécie de generalização. Ok, eu fui vulnerável com A, com B, C, neste contexto, nesta circunstância, aquilo foi usado contra mim. Então eu nunca mais vou ser vulnerável. Não, cuidado, cuidado. É assim, eu diria que a nossa vulnerabilidade, nós colocarmos num modo mais vulnerável para com alguém, eu diria que é uma prova de fogo essa relação. E pode ser um ponto de viragem em que a informação que vem nos leva a ficar mais afastados ou mais próximos. Eu, portanto, gostava só de sublinhar este ponto. A vulnerabilidade é, digamos, um pilar para a nossa força maior. E se nós não até à data não conseguimos ou não nos ensinamos a lidar bem com essa vulnerabilidade, demos atenção a isso. E muitas das pessoas que nos estão a ouvir, que
enfim, talvez seja importante lembrar, deem prioridade à forma como lidam com a sua vulnerabilidade. Se estão no trabalho do seu desenvolvimento pessoal, de busca de autoconhecimento, deem especial atenção à forma como lidam com a sua vulnerabilidade e posso-vos garantir que irão resolver grande parte dos vossos problemas emocionais. Portanto, em relação a estas duas questões que apareceram, é isso que eu gostava de dizer, está bem? Muito obrigada, Mário Rui, e obrigada à Paula Soares e à Elisa Barros pela vossa participação. Continuo a convidar os nossos espectadores nas redes sociais, no LinkedIn e no Facebook, para partilharem, comentarem, questionarem. E agora passo à Daniela. Obrigada. Voltando aqui um pouquinho para trás, Audrey, o Mário e a Joana têm falado bastante sobre as ajudas, sobre o que as pessoas procuram para quem passa isso. E ficou um pouquinho para trás dessa conversa, mas eu queria ouvir de você, em experiência real, daquilo que aconteceu no teu seio familiar, se você teve alguma ajuda nesse momento? Como que foi essa luta diária sobre esse luto? Se você teve alguma atitude de alguém, pessoas que te ajudaram, terapia? Conta um pouquinho para nós, para quem está assistindo, como que foi a tua experiência com essa ajuda após essa perda. Olha, a ajuda real que eu tive foram dos meus pais, meu pai e minha mãe. Eu tinha uma filha de 6 meses quando tudo aconteceu. Carreguei a culpa durante 13 anos da minha vida. Os pais deles sempre me culparam, porque nunca aceitaram o que o filho fez. Passei por um processo extremamente doloroso durante todo esse tempo. Passei por psicólogos, fiz terapias, assim, mas tomei medicação, enfim, eu me arrastei durante anos. Durante anos eu me arrastei e tentei fazer o melhor possível que eu pude. Não tive praticamente um luto, um momento de luto. Meu corpo sentiu, a minha mente quase colapsou. Enfim, passei por muitos momentos de crise, tanto de ansiedade, pânico, obesidade, vários momentos assim de medo de não conseguir levar a vida adiante, e tentei de várias formas não aceitar essa culpa, porém eu acho que, porém não, não acho, tenho certeza, o que me fez voltar a viver e a perdoar tanto a mim quanto a ele e ressignificar a minha vida foi autoconhecimento, olhar para mim também como ser humano, como pessoa e não como culpada de tudo que aconteceu, olhar para todos esses sinais que eu busquei durante a vida e entender que, mesmo sendo sinais sutis, eles estavam presentes. Eu não entendi, não percebi no meu caso. Não digo no caso de outras pessoas, porque eu sei que cada caso é um caso. E tive também um momento assim bem limiar assim na minha vida, quando eu me deparei com uma pessoa que estava assim a ponto de realizar o suicídio e conseguir ajudar. Isso para mim foi algo assim, eu nunca compartilhei isso com ninguém, porque
foi algo assim que me trouxe a vida de novo, de poder, de alguma forma, conversar com uma pessoa e intervir nesse momento. Parece que, não sei, foi um processo de cura que já começou ali, de voltar e olhar para várias situações assim na qual eu me culpei sempre. Enfim, busca por entender, isso a gente sempre vai ter, porque somos humanos e a gente sempre quer entender como que acontecem as coisas, mas o que mudou foi a minha forma de pensar, a minha forma de olhar para essa dor, pensar na minha família, nos meus filhos, nos meus sonhos e entender que a gente erra, todos nós algum dia passamos por momentos de crise e não é por isso que a gente se entrega, a gente precisa voltar para si mesmo e buscar a cura assim através do nosso autoconhecimento mesmo e ressignificar a vida. Eu sei que não é fácil. Obrigada, não é mesmo. Foi bem doloroso. E, assim, é uma cicatriz ainda, assim, dói, machuca falar sobre isso. Porém, é como a gente está falando, é necessário, é algo que causa um nó na garganta. E é difícil de ser falado, de expressar o que a gente passa depois de ter uma pessoa que a gente ama e parte dessa forma. Traição, foi uma traição para mim. E, assim, hoje em dia, eu olho para trás e só sinto que não, de fato não existe uma resposta concreta para nada disso, e sim que a gente busca fazer de melhor depois. Obrigada por partilhar, Audrey. Obrigada por partilhar essa experiência com a gente. Paula. Agradeço, reforço a tua gratidão, Daniel, em relação à partilha tão corajosa e tão humana da Audrey, que pode ajudar tanta gente que nos está a ouvir, e acho que isto é um pouco aquela coisa de transformar a dor em amor, em serviço, e de forma que possa tocar a vida de alguém. Gostava de colocar aqui uma questão ao Mário Rui e à Joana para terminarmos esta parte, que são dois em um, no fundo. O suicídio, o luto por uma situação de suicídio de alguém próximo requer uma abordagem específica na vossa perspectiva, e outra, um convite que vos lanço é deixarem uma mensagem final para quem vos está a ouvir em relação a esta temática. Mário, quer começar? Sim, senhor. Eu diria que é muito importante nós, enquanto terapeutas, enfim, coaches, consultores, pessoas que podem ajudar as pessoas nos processos de luto, e especialmente numa questão relacionada com suicídio, nós podemos ter as nossas ideias em relação ao que está dentro da dor de alguém, mas nada como fazer a radiografia, digamos, olhar para dentro da dor daquela pessoa. Portanto, eu estava aqui a ouvir a Audrey falar da sua ferida, e ela falou de duas coisas que para mim são coisas às quais eu iria dar especial atenção, que é a questão da culpa e esta coisa da traição. Eu diria que para nós podermos ajudar bem, e quase de uma forma cirúrgica, mais eficaz, alguém que passou por uma situação destas, a primeira coisa
como dizia a Joana e bem, fazer escuta ativa em relação àquilo que a pessoa está a sentir. Como é que ela está a interpretar aquilo que aconteceu? A Aldri está a falar de uma palavra muito pesada, traição. Traição. Portanto, podem haver outros sentimentos, outras emoções à volta desta ocorrência, mas pegando no exemplo da Aldri, a Aldri dizia-me assim, aquilo que eu mais sinto é que eu fui traída. Eu iria explorar isso melhor com a Aldri, porque é que ela se está a sentir traída. Porque a interpretação que ela está a fazer desta tragédia na vida dela é a percepção que importa trabalhar. E, portanto, primeira coisa, respeitar a dor, respeitar a forma como a pessoa está a percepcionar essa ocorrência na vida dela. E depois ter em conta uma coisa muito importante que às vezes nós terapeutas nos esquecemos, é que a dor que a pessoa está a ter em relação àquela ocorrência, em relação àquela perda, pode estar também a ser ampliada por outras ocorrências anteriores. Ok? Por exemplo, eu não conheço a vida da Aldri, mas esta coisa da traição, eu iria explorar, e a Aldri que me perdoa, eu estou a usá-la como exemplo, mas eu iria explorar se existe uma história por trás desta palavra. Esta coisa da traição como uma forma dela percepcionar a morte do seu companheiro, se existe uma história por trás disto. E porquê? Porquê? Porque aquilo que ela está a sentir agora pode estar a tocar numa ferida anterior, ok? E quando isto acontece, e acontece, por exemplo, muito em desgostos amorosos, em rupturas amorosas. As pessoas sofrem, às vezes numa separação que estão a ter aos seus 40 anos, por causa de um desgosto de amor que tiveram aos 14 ou aos 15. Isto é uma ponte emocional. Portanto, a melhor forma de eu entender se há aqui uma ponte emocional, se esta ferida está a tocar em feridas anteriores, é só isto. Ouvir o que está dentro da dor daquela pessoa. E não entrar, como dizia a Joana, logo a pensar o que é que eu vou, que conselhos gratuitos é que eu vou, vazios que eu vou dar a esta pessoa. Não. Eu, se me permitem a partilha pessoal, eu muitas vezes faço esta pergunta tal e qual como estou a dizer aqui. Eu não imagino, ou melhor, a dor que a pessoa está a ter naquele momento, eu imagino que a sua dor não esteja a ser, enfim, seja uma coisa dificílima neste momento. Mas eu para poder ajudar, eu gostaria que me dissesse, na sua dor, o que é que está a ser mais difícil? Esta é a pergunta que eu muitas vezes faço às pessoas. O que é que na sua dor está a ser mais difícil? E há pessoas que me referem a questão da traição, há pessoas que me referem a questão do abandono, há pessoas que me referem, como há tempos uma jovem mãe que me dizia assim, eu tenho medo do futuro, porque a pessoa que tinha morrido, ela estava com 2 crianças, e portanto eu tenho que olhar para dentro daquela dor, daquela pessoa que está à minha frente. Portanto, eu diria que logo aí pode ser a grande diferença. Como é, se há uma zanga, como existe também em outro tipo de mortes, como as mortes que acontecem por doença, acidente, etc., às vezes também há zanga. Às vezes aqui no suicídio essa zanga, essa tal revolta inicial ainda pode ser maior. Porque há uma zanga em relação àquilo que a pessoa fez. Mas nada como tentar perceber como é que a pessoa está a interpretar. E espero sinceramente que a Aldri já se tenha libertado dessa ideia de traição e de uma coisa, de outra palavra que ela também usou, que infelizmente carregaram à volta dela nesta dinâmica familiar, a questão da culpa. Tanto a cultura portuguesa como a cultura brasileira tem muito esta nuvem da culpa, não é? Nós facilmente assumimos esta coisa da culpa em relação a coisas que nos acontecem. Muita atenção a isso. Muita atenção a isso. Portanto, eu diria que, respondendo à pergunta da Paula, se há diferenças, há, porque, digamos, o contexto, as circunstâncias em que a morte acontece, pronto, uma coisa é alguém morrer de uma doença, uma coisa é alguém morrer de um acidente ou quase de morte natural. Pronto, também há, obviamente, aí às vezes há zangas que aparecem, mas a ocorrência, morte por suicídio, pronto, requer de facto uma atenção mais específica e muita atenção à forma como a pessoa em causa está a percepcionar o acontecimento. Pode ser abandono, pode ser traição, pode ser culpa e verificar se esse sentimento ou emoção não se está a ligar a uma outra dor anterior. Está bem? Obrigada, Mário Rui.
Não sei se quer deixar uma mensagem final a quem nos está a ouvir sobre a temática em geral e depois, Joana, se quiser continuar. Então eu aproveitava só para lembrar isto. Se alguma das pessoas que está aqui a ouvir-nos e na questão, vocês há pouco estavam a referir que nós temos uma boa audiência, neste caso no LinkedIn. No LinkedIn há um perfil muito profissional, não é? Às vezes eu até escrevo lá coisas que as pessoas dizem, mas porque é que este tipo vem para aqui falar de coisas espirituais? Mas é de propósito. Eu estou lá no LinkedIn porque eu sei que muitas pessoas que estão em contexto profissional sofrem emocionalmente e muito, ok? E surge ideação suicida, muitas vezes por motivos profissionais. Pessoas que acham que não estão a ser bons profissionais, pessoas que acham que não estão a entregar a qualidade que deviam, quando na verdade são pessoas altamente competentes, altamente comprometidas com a qualidade do seu trabalho, mas sentem que por mais que fazem, não estão à altura, nunca são suficientes. E isso pode levar um dia, pelo cansaço, pelo desespero, pela dor que isso traz, a ideia do suicídio. Cuidado, cuidado. Esse tipo de dinâmica que às vezes leva ao burnout, que às vezes leva à depressão, que às vezes leva a essas ideias suicidas, cuidado. Temos que ver o que é que está aí a montante. O que é que está a levar essas atitudes perfeccionistas, essas atitudes de autoexigência, que vão para além de qualquer esforço humano natural. Portanto, muita atenção. Se estão a ser colocados numa situação de grande pressão, vocês não considerem que estão a falhar, mas sim o que é que eventualmente está aí dentro que vos está a dificultar dizer não, que vos está a dificultar colocar limites. Muita atenção, questões profissionais, aquilo que nós muitas vezes achamos que não somos suficientemente bons, isso muitas vezes é baseado num erro, num equívoco. Portanto, em relação à parte profissional, tenham atenção a isso, não deixem que, digamos, o facto de estarem a acreditar que não estão a entregar o suficiente a nível profissional, isso faz de vós menos boas pessoas, isso é um equívoco, é um erro. Procurem ajuda, se for o caso, e se não acertarem à primeira, tentem à segunda, à terceira, mas procurem ajuda. É só essa a mensagem que eu queria deixar. Obrigada, Mário Rui. Joana? Aqui, além daquilo que o Mário também falou, não é, da escuta ativa, que já foi aqui muito, muito mencionada, eu queria tirar aqui esta expressão de transformar a dor em amor. Então, é encontrar um sentido na dor. Também ajuda muito a lidar com o luto de uma forma, porque no fundo são processos de luto para quem decide partir, mas também em vida, não é? Mas para quem fica. E quem fica acaba por ficar num processo de luto. E então ajuda muito a transformar a dor em amor, neste sentido de criar resiliência, exatamente isto. Há pouco aqui a Aldri também falou que ajudar alguém com situações semelhantes, seja sobre que forma criativa encontrem de canalizar esta dor, a canalização da dor, ou seja, não deixarem que esta raiva reprimida fique dentro de vós, porque é preciso encontrar uma forma de a movimentar dentro do corpo e canalizá-la em algo concreto. Portanto, eu conseguir literalmente transformar esta dor num ato de amor. E seja por que forma seja, para cada um de vós significará coisas diferentes, em contextos diferentes, formas diferentes, mas que realmente encontrem um sentido e um propósito. E às vezes a nossa herança, e há pouco o Mário também falava na cultura brasileira e portuguesa, a nossa herança cristã não nos deixa libertar-nos da culpa de uma forma, parece que temos que a carregar para sempre, é quase um fardo, é uma fatalidade, não é possível libertar-nos, faz parte do pacote. E não é necessariamente assim. A vulnerabilidade corajosa que falávamos há pouco é literalmente um antídoto para a vergonha e a culpa. Ajuda um antídoto no sentido de neutralizar. São tudo emoções e sentimentos válidos, neste caso, mas carregá-los para toda uma vida como uma herança que não temos outra hipótese é pesado. E
e ajuda realmente nós encontrarmos um sentido na dor. Por isso, olhar por uma situação, a dor é inevitável, o sofrimento, que é a forma como nós lidamos com a dor, já poderá ter outros meandros, ok? Então, a forma como nós lidamos com a dor de algo que aconteceu e que não podemos controlar, de certa forma, o nosso cérebro necessita de previsibilidade, e quando acontece algo assim, nós entramos em choque, entramos em colapso, e criar resiliência é nós temos o mesmo copo, e aqui vou fazer a analogia ao copo meio cheio ou meio vazio. O copo é o mesmo, a quantidade de água é a mesma, a minha forma de olhar para ele é que é diferente. Eu não posso alterar aquilo que aconteceu, mas eu posso alterar a forma como eu lido com aquilo que aconteceu. E a forma como eu lido com o que aconteceu faz toda a diferença. Então, esta transformação da dor em amor ajuda neste processo. Aqui é algo que eu queria também referir: olhar à qualidade das relações e dos contextos onde nós operamos. O Mário também referiu, e realmente há aqui também um propósito também da minha presença no LinkedIn e do trabalho corporativo, porque este tipo de público cria personas em ambientes que são muito violentos psicologicamente. Há muitas pessoas em sofrimento porque não podem realmente mostrar esta vulnerabilidade em ambientes que são muito tóxicos, também com uma grande questão da masculinidade que falávamos há pouco. Tudo isso tem uma grande carga, não é, para toda a gente. Agora, nós temos que perceber onde é que estamos, em que contexto é que estamos, fazemos uma autoscopia e realmente perceber em que contexto é que eu estou. Que tipo de relações é que eu estou a alimentar? Serão relações ou serão relações? Que tipo de contextos será que eles me fazem florescer ou será que eles me fazem definhar? E aí sim eu vou ter escolha no sentido em que onde é que eu estou rodeado e onde é que eu estou realmente onde é que eu estou e com quem é que eu me rodeio, porque isto faz toda a diferença, ok? E há escolha e há apoio, mesmo que não pareça que não exista, existe forma de lidar, podemos precisar de ajuda nesse sentido. E aqui é uma questão de resgatarmos o nosso amor próprio, a nossa autoestima, a nossa autoconfiança e olharmos às nossas necessidades, que são muito importantes, porque se eu não estiver bem comigo, como é que eu vou alimentar essa relação com o outro, seja em contexto profissional, seja em contexto pessoal. Por isso a mensagem final que eu deixo aqui é: não percam a esperança, mesmo que não seja com o primeiro apoio, com o primeiro profissional. Realmente aqui o apoio psicológico muitas vezes em determinados contextos tem um determinado custo, e quem diz apoio psicológico diz apoio psiquiátrico ou outro nível de desenvolvimento pessoal, outro tipo de abordagens, mas não percam, há sempre alguém que vos pode ajudar. E no contexto do LinkedIn ou nas redes sociais também existe muito boa gente para nós podermos fazer o chamado reaching out, não é? Pedir ajuda. Também se trata, se eu não me vulnerabilizar ao ponto de pedir ajuda, como é que os outros também vão perceber o que é que está a acontecer comigo? Por isso não tenham vergonha, porque realmente o antídoto para a vergonha e para a culpa é fazermos algo diferente e a mobilizarmos nesse comportamento de procura de algo diferente e melhor para mim e para quem me rodeia, porque o objetivo só pode ser esse. Obrigada, Joana. Já agora só agradecer mais uma vez os comentários da Elisa Barros e também da Paula Soares, que acabaram por agradecer. Está agora aqui, obrigada, da Paula Soares. E também a Elisa Barros agradeceu para iniciar uma mentoria. Parabéns a todos pelo conteúdo altamente relevante e necessário. Gratidão, pessoal. Gratidão, Elisa. E gratidão a todos vós que nos estão a ouvir até este momento. Gostava de passar então agora à Daniel. Era só para brevemente, Aldrice, muito breve, uma última mensagem para quem está escutando, está passando por isso. Uma última mensagem breve para nós, por favor, Audrey. Olha, o que eu posso dizer, o tempo, eu acho que é o melhor
para curar todas as feridas, todo esse sentimento de culpa que eu carreguei veio assim de pessoas que simplesmente resolveram que a resposta delas era culpar alguém e enfim, eu carreguei essa culpa de forma que eu não deveria ter feito, porque eu sei que eu não tenho culpa de nada do que aconteceu. Sou tão vítima quanto as outras pessoas também que ficaram e quanto a própria pessoa que cometeu o suicídio. E, enfim, essa dor seja assim uma volta para si mesmo e buscar uma cura mais interior de saber quem somos nós, além do que os outros dizem, além do que o olhar das outras pessoas, os julgamentos, enfim, essa tragédia na vida das pessoas pode, assim, levar muito a uma profundidade mais interior e não sei, buscar ressignificar da melhor forma possível em tratar essa dor como cura. Não é fácil, mas é o tempo e é a gente buscar ser um ser humano melhor a cada dia que passa e tentar entender e ouvir mais as pessoas e, enfim, é difícil. Acho que não tem uma resposta muito correta. Eu acho que é de cada um mesmo. É uma cura interna, não tem como eu passar uma receita de bolo. Cada um sabe da própria dor. E é isso. Claro. Obrigada. Obrigada, Audrey. Isso também à Audrey, ao Mário Rui, à Joana, a presença, as partilhas, os conselhos, se me permitem a expressão, e também aqui a nota final de Audrey, que diz, no fundo, que a vida não é aquilo que nos acontece, mas aquilo que nós escolhemos fazer com o que nos acontece. É uma máxima e é muito verdadeira. E a escolha da Audrey superar e transformar-se ela própria, usar este momento tão doloroso num ponto de viragem da sua vida, de autoconhecimento e de crescimento, poderá ser realmente inspirador para quem nos ouve e tenha passado alguma situação idêntica ou esteja a passar. Os contactos do Mário Rui, hipnoterapeuta, da Joana Pena Ferreira, psicóloga, e da Audrey, caso queiram também contactar sobre todas estas partilhas corajosas que ela fez na primeira pessoa, estão aqui no ecrã. E convido a todos aqueles que nos seguiram, se gostarem, continuem a seguir. No próximo episódio do Bem-Estar Total vamos falar sobre o sono enquanto fundamental, enquanto pilar para a saúde física e para a saúde mental. E quero agradecer também ao Renato Lopes do podcast Profissão Mundo por nos permitir ter este espaço de saúde mental no seu podcast e com estes convidados maravilhosos e incríveis. E ficamos por aqui hoje. Já temos muito para assimilar. Espero que gostem e que continuem a interagir connosco. Muito obrigada a todos. E obrigada, Daniel, também, por estares aí. Audrey, Mário Rui, Joana, muito obrigada. Obrigado. Obrigada.